Pessoal, neste vídeo então eu quero mostrar para vocês como é que funcionam as estruturas de array, né? Então normalmente a gente vai estar falando array, né? Vocês vão encontrar na literatura array ou vetor, né? É a mesma coisa, né? Um vetor de uma única dimensão, unidimensional, né? O que quer dizer um vetor unidimensional? É aquele vetor que ele separa, né, em uma linha, né? Em uma linha ele separa então em várias partes a nossa variável, né? Então a gente pode estar fazendo assim, né? Então o vetor ele é somente uma linha e ele vai dividindo em partes essa linha. Esse é o caso de um array ou vetor unidimensional. Veja, quando a gente declara uma variável do tipo string, como por exemplo a variável x, o que acontece? Nós temos uma única área de memória onde nós podemos estar colocando um texto, né? Então, a string seria algo assim na memória. Seria uma única caixinha com um único endereço de memória, né? Então, se eu colocar o olá, esse é o valor que vai permanecer dentro dessa área de memória, né? Se eu trocar esse olá por um oi, o que acontece? O olá desaparece, né? O oi vai ocupar esse espaço. Ou seja, dois conteúdos não acabam coexistindo na mesma variável, né? Já o vetor, o que ele faz? Ele divide em várias áreas. Então eu poderia estar colocando uma palavra aqui, né? Oi, olá, tchau. Enfim, eu poderia estar colocando, né, várias informações, cada uma em uma caixinha diferente. Bom, como é que a gente declara um vetor, né? Então o vetor ele vai armazenar, vai dividir em várias áreas, mas sempre vai armazenar um mesmo tipo de dados, né? Então eu vou declarar aqui uma string, e para dizer que esse tipo ele vai ser transformado em um vetor, essa variável declarada a partir desse tipo se transformar em um vetor, nós usamos o colchetes, né? Então o colchete diz que estamos criando um vetor, e vamos chamar aqui de nomes, por exemplo, né? Então como é que eu defino que nomes vai ter, quantas divisões, né, vai ter esse nome? Aqui na chamada do construtor. Então new string, e aqui dentro eu coloco o número de posições, por exemplo, 3 posições. Então isso aqui significa que esse meu vetor ele vai ter área 1, área, área 2, área 3, né? Então aqui eu poderia armazenar um dado, aqui eu poderia armazenar outro, aqui eu poderia armazenar outro. Como é que eu vou acessar cada uma dessas partes aqui? Bom, nomes na posição do índice que eu quero acessar. Então, olha só, os índices aqui sempre vão começar do zero, né? Então, isso seria aqui algo assim, né? Essa posição aqui é a posição zero. Essa outra posição aqui, ó, é a posição 1, né? E essa outra, então, a posição 2. Então, estou sempre acessando, né, a partir do zero. Ó, 3 posições, que é o tamanho do meu vetor, começando a partir do zero. Então, para mim colocar o oi, como a gente colocou aqui no exemplo, né, colocamos o oi aqui na primeira posição, então olha só, a primeira posição é o zero, né? E aí, como uma variável normal, vou fazer uma atribuição, oi, né? Ah, se eu quero acessar a posição, a segunda posição, nomes na posição 1. Então, vou estar colocando o olá. E o tchau, então, o nomes na posição 2, coloquei o tchau. Isso aí. Então, assim a gente está definindo vetores, né? Para fazer a leitura, então é a mesma coisa como a gente está fazendo, faz uma variável normal. Ó, aqui eu estou fazendo uma atribuição de um valor. Se eu quiser mostrar na tela o conteúdo de uma dessas posições, ó, system, e vamos colocar aqui nome,
E aqui mais, então olha só, nomes é a minha variável e qual das posições eu quero ler. Se eu quero ler a posição 1, né? Ó, a posição 1, então ele vai imprimir o olá, né? Aqui, pessoal, falando então de ferramenta, se eu só tentar executar aqui, o que que aconteceu? Viu que ele não apareceu nada aqui? Ele apareceu um texto anterior. Significa que quando ele compilou, ele gerou uma aplicação e eu fiz essa alteração. E quando eu clico no Run, ele está tentando executar aquela compilação anterior e não a compilação atual. Significa que ele está aqui, ó, esse aqui é nessa versão 11 do NetBeans, acontece com frequência esse problema e eu ainda não consegui encontrar uma solução, né? Eu estou tentando encontrar uma maneira de, deve ter alguma configuração, né, entre as tantas configurações dele aí, que é para ele eliminar a compilação anterior, né? Então, provavelmente vai acontecer com vocês isso, de vocês executar e não aparecer nada, porque vocês não, ainda não tinham programado nada, ou vocês fazer alguma coisa e ele executar o executável anterior. Então a gente vem aqui, ó, e para resolver esse problema, por enquanto, a gente clica aqui nesse botão direito e a gente dá um Clean and Build. E é o que, que vai acontecer? Ele vai colocar aqui, ó, numa dessas, aqui onde é que ele coloca, né? Nessa pastinha dist aqui, ó, se você olhar nessa pastinha dist, ele coloca a tua aplicação, né? E essa aplicação agora é essa aplicação atual, né? Então, se eu executar agora eu posso tanto executar por aqui, vamos ver se deu certo, ó, agora sim, funcionou. Como eu poderia estar clicando aqui com o botão direito e Run, né? Então, isso aqui é uma configuração que eu ainda não descobri onde é que está, né? Aconteceu algumas vezes já comigo esse problema. E do nada ele para ele começa isso, né? Então deve ter algumas configurações, mas como não é o propósito desse vídeo, deve estar aqui em Options em algum lugar aqui. Mas como não é o propósito desse vídeo, nós vamos avançar e vamos usar esse atalho aqui, né? O que que o Clean faz? Ele limpa aquele executável anterior, né? E constrói um atual. Não é necessariamente um problema, né? Então tudo bem. Agora vamos ver o seguinte, como é que eu faço, né? Como eu preenchi, como eu preenchi manualmente esses vetores aqui sem usar uma estrutura de laço, vamos usar o recurso do for para mostrar todas as posições, né? E aí por que que eu digo for? O for, na verdade, ele tem uma estrutura, se você usar aqui o for, uma declaração for, int igual a 0 e menor do que o que aqui? Aqui nós podemos pegar um recurso que o vetor tem, que é nomes, ponto, ele tem essa propriedade, como o vetor ele é um objeto, né? Ele é um objeto, então ele tem essa propriedade length. Essa propriedade length, o que que ela faz? Ela, propriedade, a propriedade length do vetor retorna retorna o tamanho do vetor. Não é quantos elementos ele tem dentro dele, tá? Porque você pode definir com... Aqui eu tenho 3 elementos, eu poderia definir aqui com o tamanho 6, mas só 3 elementos estão preenchidos, né? Então o vetor retorna isso aqui, é o 6, o tamanho do vetor. Por enquanto vamos deixar aqui só com 3, né? E daí o que que acontece? Aqui no for nós vimos que nós precisamos fazer um incremento, né? O for, ele tem, quando se trata de vetores, né? De percorrer vetor, ele tem aqui, ó, tá aparecendo essa mensagem, né? Using Ansed for loop to iterate over the array, ou seja, algo assim. Use, né, um loop melhorado, né, para interagir, né, sobre um array. Por enquanto, vamos deixar esse for aqui. Eu vou mostrar esse for para vocês e depois eu vou mostrar outro. Então é só eu fazer assim, ó, system, né? E como é que eu vou ler esse vetor, né? Simples. Nomes na posição, ó.
Só que agora, ao invés de eu colocar na posição 0, depois na posição 1 e depois na posição 2, como eu estou dentro de um for, eu posso colocar aqui o i, né? Então ele vai fazer para mim, vai ler o 0, depois vai ler o 1 e depois vai ler o 2, né? Opa, aqui faltou um R, né? Então essa aqui seria uma maneira, né? Vamos colocar aqui, ó, system, percorrer elementos do vetor usando for convencional. Convencional. É aquele padrão que a gente aprendeu nas aulas de estrutura de repetição, né? Então agora, olha só, ele mantém esse alerta ali, né? Porque ele está dizendo, poxa, já que você está trabalhando em cima de um vetor, vamos usar o otimizado? Isso aqui é como se fosse uma coisa antiga para ele, né? Ele meio que está dizendo, olha, eu trabalho melhor em cima desse for melhorado. Por isso que ele está dizendo, né? O Nyansa dele é melhorado, né? Então, olha só, eu vou executar. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem. Veja que ele executou novamente aquela compilação anterior, né? Então eu vou vir aqui para resolver esse problema. Clean and Build. Show de bola. Então olha só, ele criou lá na pastinha dist novamente esse pacotinho, né? Esse carinha aqui, ó, pessoal, Java Application 57.jar é o cara que vocês vão mandar para o cliente de vocês quando vocês desenvolvem uma aplicação em Java, né? Então toda aplicaçãozinha é esse .jar aqui que você acaba mandando para o cliente, né? Então vamos ver agora se ele está funcionando. Olha só, percorrer elementos do vetor usando for condicional e imprimiu quem? O oi, o olá e o tchau, né? Então criei o vetor, defini todas as áreas, poderia estar percorrendo, né? Se eu criei, eu poderia fazer, né? Um for e pedir para o usuário estar digitando esse nome aqui, seria uma maneira da gente estar trabalhando, né? Fazer dentro de um for que percorre ou dentro de um while, o last repetição ali, poderia utilizar qualquer um, né? O que define a lógica de vocês, né? Para estar inserindo, né? Você poderia estar criando um while com um contador, né? E está solicitando para o usuário digitar os nomes que você queria colocar, você gostaria de colocar em cada uma das posições do vetor, né? E aqui então nós utilizamos esse for para percorrer todos os vetores e listar todos eles, né? Eu vou mostrar agora então para vocês agora aqui um system percorrer elementos do vetor usando for melhorado. E como é que funciona então esse for melhorado? Assim, ó, for, ele vai funcionar da seguinte maneira. Vamos tentar fazer uma analogia aqui. Olha só, aqui dentro, a primeira coisa que eu tenho que pensar, qual é o tipo de dado do meu vetor? Bom, nós vimos que o meu vetor é um tipo string, certo? Então nós temos aqui um tipo string que nós vamos ter que declarar. Na sequência, nós vamos ter que declarar uma variável, que vamos chamar de nome. Poderia ser qualquer coisa. Mas como eu tenho um array, supostamente de nomes, né? Acabei colocando oi, olá e tchau, né? Quando na verdade eu poderia estar colocando aqui Ana, Maria, Pedro. Vamos colocar o A maiúsculo aqui para o Ana também, né? Então o que que acontece? Eu estou declarando um int. E olha só, veja a diferença. Ao invés de eu declarar o índice do vetor, né? De eu declarar o índice do vetor, uma variável inteira para pegar os índices do vetor, eu utilizo dois pontos e o nome do meu vetor. Olha só, o que ele vai fazer? A cada vez que ele passar dentro do laço, ele vai pegar o nome e vai colocar na variável nome.
Então, se na primeira vez que ele está passando, ele está na posição 0. Ele vai pegar o da posição 0 e vai jogar nessa variável nome, né? Aí ele vai fazer outra iteração, ele vai se deslocar para a posição 1. Então ele vai pegar automaticamente o nome da posição 1 e jogar na variável nome, né? E aqui, então, eu vou imprimir então não o vetor, mas sim a minha variável nome, né? Então uma variável nome é que vai ser impressa. Veja que eu não preciso declarar uma variável inteira para pegar o índice, eu não preciso verificar o tamanho do vetor. Tudo isso o for se encarrega de fazer, né? Isso que a gente chama de abstração, né? Então esse for melhorado está abstraindo todo esse conjunto de declarar a variável índice, fazer teste lógico e incrementar a variável de controle, né? Mas veja bem, isso aqui é possível usar quando a gente estiver trabalhando com arrays, né? Em outras situações, ou listas, que a gente vai estar vendo mais à frente, né? Listas também não deixa de ser é, um, uma estrutura, né, de coleção, né? Tem o array, tem a lista, tem a matriz, tem o hash, tem uma série de coleções, e daí então esse for aqui ele é mais melhorado, né? Entendo que a princípio, né, por isso que eu não expliquei ele para vocês no começo, ele é um pouquinho complexo, né? Porque ele fica muito... Você vem daquela ideia de que tem que inicializar uma variável contador, tem que fazer um teste lógico e fazer um incremento da variável de controle, né? Aqui não precisa ter essas coisas. O próprio for se encarrega de fazer isso. Você só precisa declarar uma variável com o mesmo tipo de dados do vetor e então imprimir essa variável, né? Então você declara a variável, coloca dois pontos. Esses dois pontos aqui ele diz que ele vai estar acessando a variável nomes e vai estar interagindo da primeira posição até a última posição. Então agora vamos dar um clean and build, né? Para a gente limpar a nossa aplicação. E agora então vamos rodar. E olha o que aconteceu, né? Então ele faz a mesma coisa, né? Ó, percorrer elementos do vetor usando for convencional, imprimiu a Ana, a Maria e o Pedro. Percorrer elementos do vetor usando o for melhorado, né? Então, essa é uma maneira mais eficiente de estar interagindo sobre vetores, né? Lembrando, pessoal, que vetor ele é uma variável que divide a área de armazenamento em várias partes. Então, eu poderia estar declarando aqui um vetor de inteiros, né? Sem problema nenhum, né? Eu poderia estar declarando aqui um vetor de inteiros, int, por exemplo, sei lá, idades, né? E poderia ser um new, né? Int, e daí aqui o tamanho do vetor, por exemplo, 5, né? Ou eu ainda poderia estar declarando assim, né? Int, vamos colocar aqui um outro nome, né? QTDs, por exemplo, que seriam quantidades. E dizer que as quantidades são 10, 20, 30. Opa, fechar com chaves, né? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu criei o vetor e já inicializei ele, né? Então, ao invés de eu dar um new int, eu já passei os valores, né? Então, é bem dinâmico, é bem flexível a forma de estar declarando os arrays. Importante que precisa reter, né, na memória de vocês é que ele armazena, então ele divide a variável, ele permite armazenar vários dados, né, porque ele separa a variável nomes aqui, que representa o vetor, em várias áreas, né. Pense num armário com várias gavetas, né, o nomes aqui seria o armário, cada gaveta seria uma área de armazenamento onde você poderia estar armazenando uma coisa com um valor diferente, porém o dado o mesmo, né? O mesmo tipo de dado. Então todas as caixinhas teriam que armazenar string. Já nesse caso aqui, todas as caixinhas armazenariam um tipo int.